De volta. A delegacia especializada no atendimento à mulher em Poços de Caldas tem uma nova titular. A delegada Ângela Miranda Chaves, que há 15 anos ingressou na Polícia Civil. 7 deles, ela esteve à frente da Delegacia da Mulher na cidade natal dela, Juiz de Fora. Bom, ela é a nossa convidada para falar um pouco da experiência profissional, sobre os novos desafios e como ela vai poder contribuir com as pessoas que sofrem com a violência doméstica aqui na cidade. Doutora Ângela, boa tarde, bem-vinda ao Plantão da Tarde pela primeira vez e bem-vinda a Poços de Caldas também. Muito obrigada, Paulo, obrigada pelo convite, obrigada a todos os cidadãos desde já daqui de Poços de Caldas que têm nos recebido com muito carinho e sendo muito solícitos. Você chegou há pouco tempo em Poços, me contando, semana passada. Isso, foi semana passada, a nossa transferência saiu na metade do mês, no final do mês de janeiro. Então, gente, eu e meu marido também é delegado de polícia, vai atuar aqui em Santa Rita de Caldas. E a gente veio com as minhas 2 filhas na semana passada e me apresentei e comecei os trabalhos na quinta-feira, na última quinta. O que você achou da cidade, da estrutura? A violência, na verdade, ela acontece em todos os locais, né? Independente do tamanho da cidade, ela existe, infelizmente, né? Exatamente, não tem como a gente fugir disso, né? Combater violência doméstica é secar gelo, a gente resolve um problema, outro já vem sendo criado há muito tempo, mas Poços de Caldas é uma cidade, como eu tenho percebido, como eu tenho conversado com as pessoas, com índices de crimes violentos baixos, se comparado especialmente com o Juiz de Fora e com outras cidades de Minas também, o que é muito bom, e a gente pretende manter esses níveis baixos e abaixar sempre que possível. Tem como trabalhar na prevenção nesses casos, doutora? Então, a violência doméstica, né, os crimes que a Delegacia de Mulheres responde, que são crimes relacionados à violência doméstica familiar, crimes sexuais, enfim, são crimes de difícil prevenção, Paulo, eu sempre falo, porque acontecem, na grande maioria das vezes, no interior da residência, à noite, sem testemunhas. Então, é difícil a gente prevenir e ser ostensivo, tá? Combater ele na hora que está acontecendo. Então, qual que é a melhor forma de combate aos crimes que envolvam violência doméstica familiar? É a prevenção, mas através da informação. É isso aqui que eu estou fazendo agora, que vocês me convidaram. É falar para as mulheres quais são os direitos que elas têm, é falar para os agressores quais são as consequências dos atos deles e informar e, obviamente, dar a devida punição aos infratores para que, com isso, divulgar isso também, para que as pessoas vejam que a Lei Maria da Penha existe, ela é eficaz e está sendo aplicada. Muito bem, a Lei Maria da Penha agora com 14 anos, é isso? Isso, ela entrou em vigor em 2006, vai para 15 anos em setembro. Vai para 15 anos agora. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Maria da Penha na edição do Plantão 47. Foi muito bacana o bate-papo com ela. Na época, eu sempre conto essa história aqui. Eu perguntei para ela por que você não vem a Poços de Caldas, por que você não veio a Poços de Caldas ainda? Ela disse, porque eu acompanho e sei, acho que ela deve ter algum relatório. Ela disse que Poços de Caldas, que as políticas públicas funcionam bem aqui. Muito. É legal você ouvir isso da Maria da Penha, né? Nossa Senhora, que é uma mulher, né, que apesar de ter sofrido o que sofreu, é muito engajada, ela fez, vamos dizer, do limão uma grande limonada de servir de exemplo para outras mulheres e ela acompanha realmente esses índices. Então, ouvir isso dela realmente é uma coisa para deixar a cidade muito orgulhosa. E não é só a Lei Maria da Penha, né, doutora? Tem a Lei Carolina Dickmann também, que envolve a internet também, que tem muitos crimes voltados para a internet hoje também, né? Exatamente, muitos crimes voltados para a internet. E teve um crime que entrou em vigor recentemente, mais ou menos, né, que institui agora esses crimes de ameaça, de divulgação de nudes ou de vídeos na internet e a própria divulgação como crime de importunação sexual, que é um crime com pena mais alta, que inclusive pode dar prisão em flagrante. Então a gente está vendo o legislador se adaptando às necessidades do mundo atual e mostrando que a internet não é terra sem lei. Eu fico feliz, hoje eu até comentei sobre isso. Precisamos, né, que os nossos legisladores atuem mais, né, com boas leis, para que vocês possam desempenhar também, né, o trabalho de vocês. A Eliana Gonçalves está no bairro Santa Rosália e ela pergunta, doutora, você acredita que aumentaram os casos de violência doméstica nesse período de isolamento social devido à pandemia da Covid-19? Infelizmente sim, não é só uma crença, é uma constatação. É interessante esse assunto porque no início do isolamento, Paulo, lá em março mesmo, abril, o que a gente observou foi uma queda mas foi uma queda não nos casos, mas no número de registros. Então, se a gente comparasse o número de registros daquele período com o mesmo período do ano anterior, havia uma queda.
Só que com o passar dos meses que as mulheres foram se sentindo mais seguras, foram tendo possibilidade de elaboração de boletim de ocorrência dentro de casa, através da delegacia virtual, a gente viu que de fato houve um aumento, exatamente porque os casais se encontravam mais dentro de casa, fazendo mais uso de bebidas alcoólicas e drogas, que são gatilhos, né, de violência doméstica, para quem já tem essa predisposição. Então, infelizmente, houve esse aumento, sim. Olha só, a Raquel Figueiredo está no Jardim Kennedy. Um abraço à Zona Sul, obrigado pela pergunta. A pergunta dela é a seguinte: com as crianças em casa, devido ao coronavírus, o aumento, os casos de abusos sexuais também aumentaram? É um outro tema também muito falado, né, doutora? É um tema complexo, sabe, Paulo? Porque, diferente da violência doméstica, não tem como a gente pegar a análise de dados isolados, tá? Até porque crimes de pedofilia envolvendo violência sexual contra crianças são os crimes mais subnotificados, ou seja, que têm menos registros de acordo com a realidade. Primeiro porque se tratam de crianças que geralmente são ameaçadas, que têm medo, têm vergonha. Em muitos casos a mãe ouve, mas não acredita. Então são crimes muito subnotificados. Então deve haver um estudo interdisciplinar, sabe? De psicologia, assistência social, nós também, funcionários da segurança pública, para a gente poder fazer um estudo pormenorizado e ver se eventual aumento teve a ver com o isolamento dentro de casa. A denúncia, como a doutora disse, é extremamente importante, né? Até mesmo um vizinho pode colaborar muito com isso. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, não é isso? Sim, inclusive, durante a pandemia houve um decreto do nosso governador que instituiu como obrigatório a comunicação por parte dos síndicos de condomínio se houver suspeita de violência doméstica dentro daquele condomínio. Então, a gente tem vários canais de comunicação que mantêm o anonimato, mantêm o sigilo, a pessoa não precisa ter medo, porque a gente tem que lembrar que o silêncio também mata. Isso é um problema de todos nós, da população como um todo, a violência doméstica. 181 é um desses canais, doutora? 181, sim, é o Disque Denúncia Unificado da Polícia Civil com a Polícia Militar. Tem o Disque 180 também, que é federal, e todas essas denúncias que chegam, elas são direcionadas aos órgãos de segurança pública e nós somos obrigados a dar uma resposta. Muito bem. A Alice Mendes está aqui no centro da cidade e ela pergunta: qual a importância da mulher vítima de agressão física procurar a polícia? E mais que isso, não retirar a queixa e ainda dar sequência na denúncia. Eu lembro de uma matéria que nós fizemos. Infelizmente, existem casos em que a pessoa retira a denúncia, né, doutora? Muitos. Isso prejudica o trabalho de vocês, inclusive. Sim, além da gente dar início, né, a um trabalho todo, iniciar a máquina, tanto policial como judiciária, e depois interromper no meio, né, o que é um desgaste tanto de recursos humanos quanto materiais, a mulher tem que entender que uma vez que ela sofre qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, moral, se ela não tomar alguma atitude, o que é muito provável de acontecer é que essa violência continue e vá piorando, tá? Quando a gente tem um feminicídio, pode ter certeza que todos os outros tipos de violência já aconteceram e por causa da inércia ou medo, né? Não estou aqui para julgar, estou aqui para colocar dados, mas o fato dela não denunciar ou retirar, isso vai fazer com que a violência aumente. Às vezes a pessoa ela fica dentro daquela bolha, né? Ela cria ali um mundo em que o agressor faz ela acreditar que ela não pode sair daquilo. Exatamente. Por medo da questão financeira, às vezes, né? Por medo da própria violência, da própria ameaça que é feita a essas pessoas. Isso é o ciclo da violência doméstica. Ele começa sempre assim, com o agressor diminuindo, acabando, minando a autoestima da mulher. Ela começa a achar que sem ele ela não é mais ninguém, porque ele faz ela acreditar nisso. O perfil do agressor, ele é um perfil muito manipulador. E há muitas vezes dependência financeira, dependência emocional, mas que a lei tem recursos para que ela consiga sair disso daí de forma rápida. Por exemplo, pedindo medidas protetivas, uma das medidas é pedir ao juiz que ele determine a fixação de alimentos provisórios, ou seja, em até 48 horas o juiz vai determinar, em caso de dependência financeira, que o agressor pague uma pensão a ser depois revista posteriormente. Isso pode ser determinado em até 48 horas. Pela lei, em até 48 horas, nós na delegacia fazemos o pedido de medidas protetivas, temos até 48 horas
horas para mandar, no geral a gente manda no mesmo dia, e a Justiça tem 48 horas para deferir ou indeferir as medidas protetivas. Aqui na delegacia, doutora, existe um trabalho já feito com muita maestria pela doutora Leda também, um trabalho de acompanhamento com as vítimas de violência. Exatamente. Esse trabalho vai continuar? Como que as coisas vão acontecer daqui para frente? Vai continuar. Leda, psicóloga, parceira nossa, excepcional profissional e pessoa, que está inclusive se especializando agora no atendimento em crianças, para crianças vítimas de violência sexual, quer dizer, ela não para e está aí com todo o acolhimento, com uma escuta maravilhosa e uma orientação maravilhosa, ela soma demais ao trabalho da polícia. Tem pergunta da Gabriela Santos, ela está no bairro Santa Augusta. Ela pergunta, quais as suas expectativas de trabalho em Poços de Caldas? Poços é uma cidade, né, bem menor que Juiz de Fora. Então, eu acho que foi um dos grandes motivos, né, pelos quais eu, meu marido e minha família, a gente se decidiu mudar. Porque aqui, sendo uma cidade menor, a gente observa que a Polícia Civil consegue trabalhar com mais tranquilidade, flui mais, a coisa acontece. E apesar de eu já estar na polícia há 15 anos, eu ainda tenho muita vontade de trabalhar, de contribuir, e eu enxerguei em Poços de Caldas não só uma cidade que me dá uma qualidade de vida muito boa, nos dá, mas como me ajuda, né, me facilita a trabalhar e poder dar o meu melhor aí para a cidade. Muito bem, a Patrícia Meirelles está no Jardim Bandeirantes. Olha só, pergunta interessante dela, doutora, como funciona a rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica aqui na cidade? Na verdade, o que acontece? Se a mulher estiver sofrendo violência doméstica naquele momento e conseguir chamar a polícia militar, é o que deve ser feito, tá? Ligar para o 190. Acaso não consiga ser feita a prisão em flagrante do agressor, ela deve elaborar um boletim de ocorrência posteriormente, procurar a delegacia de mulheres, nós vamos oferecer a elas medidas protetivas e a possibilidade também dela representar, ou seja, ela pedir providências criminais contra o agressor, né, pelo crime que ele cometeu. E aí essa rede de proteção a gente conta com casa de passagem, casa de abrigo, as medidas protetivas, que hoje em dia também em caso de descumprimento delas pode acontecer a prisão em flagrante, com impossibilidade de fiança por parte do delegado, inclusive, ou seja, ele vai preso. Então a gente tem essa rede de proteção que a Lei Maria da Penha traz, com as recentes alterações, trouxe mais proteção ainda, e a Polícia Civil, e especialmente aqui em Poços de Caldas, tem todo um aparato para dar cumprimento efetivo à lei. É interessante porque, nisso que a doutora está falando, tem a atuação do município também, que oferece esses abrigos, a própria Polícia Militar também, que verifica essas ocorrências. Nós já fizemos matéria também falando sobre isso. É importante esse trabalho em conjunto. É o trabalho integrado, é muito importante. Ainda agora cedo eu estava em reunião com pessoas da Prefeitura, com o pessoal do CREAS, Polícia Militar, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica esteve comigo ontem. Então, esse trabalho integrado, ele facilita demais o trabalho dos órgãos individualmente, porque a gente consegue definir até onde vai a atribuição de cada um, a gente tem uma troca de informações que faz com que as investigações e a proteção à mulher e à criança ocorram de maneira mais eficaz. Aqui no centro tem a pergunta da Luísa dos Santos. Como identificar que estou sendo vítima? Que pergunta interessante. Ela está perguntando como identificar se ela está sendo vítima de violência doméstica, por abusos psicológicos, e como que ela pode buscar ajuda por meio de um registro de ocorrência. Sim, é uma pergunta muito comum, porque muitas vezes a mulher que está sendo vítima de violência, ainda mais se ela não for física, ela demora a perceber que ela está sendo vítima, tá? Então é aquilo, o agressor começa a te colocar no mundo só dele, você começa a perder as suas amizades, o contato com as suas próprias amizades, com o seu próprio ciclo familiar, você começa a perceber suas amigas todas, olha, presta atenção, você está se afastando da gente, ciúmes excessivos, toda dominação começa aí, de uma forma bem sutil no início, e se não for vetada ali, ela vai continuar. E a pessoa pode fazer um registro de ocorrência se sentir abusada moralmente, psicologicamente, ainda que não configure crime. Tá? Mas pode pedir as medidas protetivas de urgência, que é o afastamento do agressor, do lar, impossibilidade dele contactar a ofendida, impossibilidade de chegar perto dela tantos metros. Então ela tem esse amparo legal aí, independente de ser vítima de crime, propriamente. A Olívia está lá na Coab, na Zona Sul. Obrigado, Olívia, pela mensagem. Como funciona a medida protetiva em casos da vítima procurar o agressor? Isso é estipulado na própria delegacia, doutora?
A gente faz o pedido das medidas protetivas, né? A lei dá direito a várias delas. E a gente vai perguntar à mulher quais delas ela tem interesse. Por exemplo, se ela já não mora mais com o agressor, não tem sentido ela pedir afastamento do lar porque eles não moram mais juntos. Então ela vai pedir impossibilidade dele contactar com ela, com testemunhas, mesmo por mensagens. Enfim, ela vai fazer os pedidos e depois, qual é a segunda questão dela? Faz o pedido, isso é mandado para o juiz que vai deferir as medidas protetivas ou não. Na maioria dos casos defere, tá? Porque não precisa, inclusive, de ouvir a outra parte. E aí ela vai estar amparada. Em caso de descumprimento, ele pode ser preso em flagrante, só que ela também não pode descumprir. A partir do momento que ela entra em contato com ele, que ela conversa, ela está também renunciando tacitamente às medidas protetivas. Muito bem. A Rosilene está no Country Club. Qual será a sua linha de trabalho em Poços de Caldas? É uma linha de trabalho dentro da legalidade, obviamente, cumprindo todos os requisitos que a lei fala, todos os procedimentos que dentro da Lei Maria da Penha eles são muito bem especificados. É trabalhar de forma legal, integrada e bem atuante, não só também no gabinete, atrás da mesa, mas indo para a rua, fazendo cumprimentos de mandados de prisão, busca e apreensão, essa parte tática operacional que eu particularmente gosto muito e que é necessária também nesse combate, no combate a esse tipo de crime. Pensão alimentícia tem muitos casos, doutora? Sim, aí já sai da parte criminal, vai para a parte civil, né? Parte de família. Sim. Aí já não é a polícia civil. Já não é mais a sua parte. Sim. Olha só a pergunta. Ele está no bairro São Bento, é isso? Está lá na Zona Sul. É o Pedro o nome dele. Ao perceber que a minha avó está sendo vítima de violência doméstica na casa dela, como eu devo agir? Não sei se é o caso dele, não sei se ele está usando só como exemplo, mas como que ele deve agir nesse caso, doutora? Se ele estiver vislumbrando uma situação em que ela está em flagrante de agressão, ameaça, ele pode chamar a polícia militar para ir lá, efetuar a prisão em flagrante do agressor. Fora disso, ele pode ir até a delegacia de polícia fazer uma denúncia ou usar os canais de comunicação 180 e 181, que ele vai manter o anonimato. Então, todos esses canais aí, procurar a polícia militar, já fazer um registro de ocorrência, que assim que a polícia militar faz o registro, ele chega virtualmente para nós, na Polícia Civil, a gente toma conhecimento e a gente é obrigado a investigar. E vamos investigar. O Rovilson está no Jardim Primavera, ele pergunta: você acredita, doutora, que a morte de uma mulher pode ser evitada caso haja denúncia de violência doméstica? Sem dúvida. Foi como eu disse mais cedo, todo feminicídio, quando chega, né, na morte, ela já passou por todos os outros estágios de violência, tá? Começou com a moral, psicológica, com ameaças, vai pra física, geralmente também agressões sexuais, porque a mulher, se ela não quiser manter relações sexuais, ainda que seja marido, ela não é obrigada, pode ser configurado crime de estupro. Então, até chegar no feminicídio, ela já passou por outras etapas em que ela mesma podia ter pedido ajuda. A gente não vai colocar a culpa nela de forma alguma, a gente está aqui só para orientar vocês que são amigos, que são familiares, que estão vendo alguma mulher nessa situação, que não consegue sair dela, para pegar mesmo na mão, levar na delegacia, porque a gente pode evitar sim quando a denúncia é feita lá no início. Doutora, quero desejar boa sorte aí no seu trabalho. O plantão da tarde, tanto o plantão 47, está de portas abertas para que vocês possam divulgar o trabalho de vocês, levar essa informação adiante, que é tão importante. Sucesso aí, tá bom? Muito obrigada, Paulo. Obrigada a todos pela participação. Até a próxima, tá? Até a próxima. Pessoal, eu volto ao vivo às 7 horas da noite com o plantão 47. Até lá.